Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre regra de 3. Regra de 3 que é um processo que a gente usa em várias situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Aqui a gente vai entender quais são as diferenças entre elas e como resolver essas possibilidades da regra de 3. Então vamos ver aqui, ó. Regra de 3 é um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais se conhece apenas 3. Né? Por isso que chama regra de 3, porque eu conheço 3 valores numéricos e eu preciso conhecer o quarto valor, que é o objetivo do uso da regra de 3. O método de resolução varia de acordo com o tipo de proporção desses valores, que podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. É essa a diferença principal aqui que você tem que tomar cuidado na hora de resolver um problema de regra de 3. Diretamente proporcional tem um jeito, inversamente proporcional tem outro jeito. Vamos seguir. Eu montei aqui um esquema para te ajudar a resolver os exercícios de regra de 3. Vamos ver aqui, são basicamente 5 passos para você chegar na resposta. O primeiro deles, que eu acho essencial: leia o problema todo para compreender os dados que o exercício fornece e os dados que ele pede. Então, antes de você começar a tirar valor, antes de você pensar em resultado, leia todo o problema, leia todo o texto envolvido na situação, para você entender quais são as informações que ele está te dando e quais são as informações que ele está te pedindo no problema. Tá? Então, antes de tirar qualquer coisa, leia todo o teu problema. Ok? Aí sim, no item número 2, identifique numa tabela as grandezas envolvidas e seus valores. Né? A gente vai fazer um exemplo na sequência, mas todo exercício de regra de 3 tem pelo menos 2 grandezas envolvidas. Então a gente vai montar uma tabela listando uma grandeza e a outra grandeza. Dessas 2 grandezas você vai ter 3 valores numéricos, né, que o exercício está te dando, por isso a regra de 3, e o quarto valor é aquele que você quer descobrir. Né? Que daí, no item número 3, use x para o valor que o exercício está pedindo. Esse quarto valor a gente vai usar uma incógnita. Normalmente x, né? Não que tenha que ser x, mas estou colocando porque a gente é mais corriqueiro o uso do x. Então vou usar o x naquele valor que o exercício está pedindo. Item número 4. Verifique se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Né? Como eu falei antes, vamos mudar o método de resolução, vai depender se delas serem diretamente ou inversamente proporcionais. A partir do momento que você identificou se são diretamente ou inversamente, vem o item 5. Monte as frações e efetue a multiplicação cruzada. Né? Então você vai montar a partir, identificou, se for diretamente tem uma maneira de montar a fração, se for inversamente tem outra maneira de montar a fração, daí você efetua a multiplicação para chegar daí no valor que ele pediu, no valor do x do teu problema. Vamos ver aqui então os exemplos. O primeiro deles fala da regra de 3, diretamente proporcional. Quando que é diretamente proporcional? Quando as grandezas envolvidas aumentam ou diminuem proporcionalmente. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Né? Então, para ser diretamente proporcional, à medida que uma vai aumentando, a outra aumenta também. Ou, à medida que uma vai diminuindo, a outra diminui também. Vamos ver um exemplo aqui dessa diretamente proporcional. Ó. Um automóvel percorreu 300 km com 20 litros de gasolina. Quantos quilômetros percorreu com 3 litros de gasolina? Deixa eu colocar mais um papel embaixo aqui. Vamos ver aqui, vamos montar a nossa tabela. Então, seguindo aquele espaço que eu coloquei, já lemos o exercício todo. Vamos identificar quais são as grandezas. Primeiro tem uma grandeza aqui que está relacionando o quilômetro e tem uma outra grandeza que está relacionando a quantidade de combustível. Então, eu vou colocar aqui quilômetro, vai ser uma grandeza. E a outra vai colocar como litros. Pode ser litros de gasolina, eu vou colocar só litros aqui. Primeira informação. Se ele percorreu 300 com 20 litros, vou colocar aqui na primeira linha da minha tabela. Ele percorreu 300 quilômetros com 20 litros de gasolina. A pergunta é, quantos quilômetros percorreu com 3 litros de gasolina? Então, litros, o 3 vem aqui na sequência. Quantos quilômetros é o que ele quer que a gente descubra? Então, aqui vem o x. Está aqui montada a nossa tabelinha. Grandeza, que diz respeito à distância percorrida em quilômetros, e a outra grandeza, a quantidade de combustível, que no caso, litros de gasolina. Agora a gente precisa verificar se as grandezas são diretamente proporcionais. Né? Vamos ver como é que funciona isso. Sugiro para você assim, marcar uma sequência de análise que você vai fazer. Eu, por exemplo, vou colocar nesse caso aqui que eu estou estudando de cima para baixo. Tá? O que acontece com os valores da primeira para a segunda linha? Da primeira para a segunda linha, vamos ver a questão dos litros. Da primeira para a segunda linha, linha de 20 para 3, nitidamente esses valores estão diminuindo. A quantidade de litros de gasolina está diminuindo. Fechou? Beleza. Agora vamos entender o que ele está pedindo, que é este momento aqui é que vai fazer toda a diferença.
Vamos pensar, se com 20 litros de gasolina a quantidade de quilômetros percorridos foram 300, se eu diminuir esse valor para 3 litros de gasolina, a quantidade de quilômetros que ele vai rodar vai ser maior que 300 ou menor que 300? Obviamente, menor que 300. Então, tá aqui. À medida que uma está diminuindo, a outra também está diminuindo. Então, aqui são grandezas diretamente proporcionais. E como é que eu resolvo um exercício de grandezas diretamente proporcionais? Como é que eu monto as frações, nesse caso, das grandezas diretamente proporcionais? Do jeito que elas aparecem aqui na tabela. Então, as diretamente proporcionais, eu simplesmente vou copiar no formato que está aqui, ó. 300 sobre o x, né? Ó, 300 e o x aqui, igual. Coloco um símbolo de igual, agora vou montar outra fração, que é o 20 sobre o 3. Tá lá. Se eu tenho agora duas frações igualadas, esse cara está dividindo, vai passar multiplicando, esse está dividindo, vai passar multiplicando, ou seja, multiplicação cruzada, né? Vou ter aqui, então, assim, 20 vezes o x, que é igual ao 300 vezes o 3. Vou colocar aqui em cima. 20 vezes x é o próprio 20x, igual 300 vezes 3 são 900. Tá aqui. Esse 20 vai passar dividindo, x é igual a 900, dividido por 20, 0 no final eu posso eliminar, 90 dividido por 2, x é igual a 45. 45 o quê? Quantos quilômetros percorreu? Então, ele percorreu 45 quilômetros nesse caso. Então, a cada 3 litros de gasolina, ele percorreu 45 quilômetros desse total de informações que ele nos passou no problema. Beleza? Vamos para uma segunda situação, que agora diz respeito a grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver aqui, ó. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas que têm envolvidas proporção inversa. Ou seja, quando uma delas aumenta, a outra diminui. Então, elas são chamadas de inversamente, porque o que tem de inverso nessa situação? Enquanto uma aumenta, a outra vai diminuir. Né? Naquela tabela que a gente vai montar, uma vai aumentar, a outra vai diminuir. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar nesse nosso exemplo. Numa ação na prefeitura, um grupo de 8 pessoas demorou 60 dias para visitar todas as casas de certo bairro. Beleza. Se forem contratados mais 12 pessoas para esse grupo, quantos dias demorarão para visitar as mesmas casas? Então, quais são as grandezas? Já lemos o exercício, agora quais são as grandezas que nós temos nesse nosso exercício? Nós temos uma grandeza que é número de pessoas e a outra que é quantidade de dias. Então, vou colocar aqui pessoas e dias. Tá lá. Na primeira informação, é justamente isso que eu marquei aqui, ó. 8 pessoas fizeram o trabalho em 60 dias. Então, 8 pessoas fizeram o trabalho em 60 dias. O trabalho que era visitar todas as casas em um determinado bairro. Aí vem a situação da próxima linha. Se forem contratados mais 12 pessoas para esse grupo, mais 12 para esse grupo, então se eu já tinha 8 pessoas, somado às 12, agora eu tenho 20 pessoas neste grupo. Né? Quantos dias demorarão para visitar as mesmas casas? Quantos dias estão aqui é o nosso x. Vou fazer uma análise também no sentido da primeira para a segunda linha. Vamos ver o que vai acontecer. Obviamente aqui eu estou aumentando o número de pessoas. Passou de 8 para 20. Então desse lado aqui, vou ficar em vermelho. Desse lado aqui está aumentando. Tá, agora vamos pensar junto. Se eu tinha 8 pessoas que demoraram 60 dias para fazer um determinado serviço, eu vou contratar mais, vai aumentar o número de pessoas. O tempo que essas pessoas vão levar para fazer o mesmo serviço vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, né? Se eu tenho mais gente para ajudar, menos tempo vai levar para fazer o serviço. Então aqui, ó, se uma aumenta e a outra diminui, ó, aqui está aumentando, aqui vai diminuir, grandezas inversamente proporcionais. E como é que eu resolvo grandezas quando são inversamente proporcionais? Para inversamente proporcional funciona da seguinte maneira. Primeira informação, eu deixo a fração do jeito que aparece na minha tabela. Então, 28, 20 avos, está aqui. Aí a minha segunda fração eu tenho que inverter. Tá? Então, ao invés de eu colocar 60 sobre x, vai ficar x sobre 60. Ok? Isso vale para grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, eu tenho que inverter uma das frações. Como eu fiz aqui, ó. 8, 20 está igual, 60 sobre x, girou, x sobre 60.
e faço a multiplicação cruzada aqui. Então, eu vou ter aqui 20 vezes x, 20 vezes o x, que é igual a 8 vezes o 60. Tá lá. 20x igual 8 vezes 60 são 480. X vai passar dividindo. X é igual a 480 dividido por 20. 0 com 0 elimina. Vou ter aqui em cima que x é igual a 48 por 2, 24. 24 o quê? Se for encontrar, né? Quantos dias demorarão para visitar as mesmas casas? Então, quantos dias nós vamos ter como resposta? 24 dias. Dá até para a gente conferir aqui na tabela. Ó. Contratei mais pessoas, aumentou o número de pessoas, e a quantidade de dias passou a ser de 60 para 24 dias. Então, diminuiu. Está aqui a minha resposta conforme o exercício nos pediu. Beleza? Obrigado.